Queridos, devido à dificuldade que tivemos na quarta-feira para transmitir ao vivo, e creio que a qualidade também ficou muito ruim, a gente pensou em repetir aquilo que falamos e dispor de uma forma mais clara e com qualidade um pouco melhor. Amém? Assim faremos se o Senhor nos permitir. Então, vamos falar um pouco sobre o Evangelho do Reino de Deus. Queria começar lendo aqui no livro de Mateus, capítulo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as pessoas, são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, o que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegaram os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quando o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Queridos, nós compreendemos que a semente que Jesus plantou, a palavra que ele pregou, foi o Evangelho do Reino de Deus. A única mensagem capaz de produzir discípulos é a mensagem do Evangelho do Reino. Se pegarmos qualquer outra coisa diferente do que Jesus pregou, se pegarmos qualquer outra coisa, qualquer outro evangelho que não seja do Reino de Deus, nós não vamos produzir discípulos. Vamos produzir qualquer outra coisa que seja menos discípulos de Cristo. Porque a semente, ela determina a qualidade do fruto. Se a semente é boa, o fruto vai ser bom. Se a semente for ruim, o fruto vai ser ruim também. Então, Jesus não pregava outra coisa que não fosse o reino de Deus. Queria ler algumas outras referências em que confirmam isso que estamos a falar. Em Mateus 4,17, diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4,23. Em Mateus 9,35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Em Mateus 24,14 diz assim: E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Em Lucas 4,43 diz: Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que fui enviado. Em Lucas 8,1 diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele.
Em Lucas 16:16 diz: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Os apóstolos continuaram com a mesma mensagem do Senhor. Em Atos 8:12 diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Em Atos 19:8 diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Em Atos 20:25 diz: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Queria ressaltar que esse evangelho do reino não diz respeito a um reino futuro, ao reino dos céus, nos céus, mas diz respeito ao reino dos céus aqui na terra. Quando o Senhor ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus é o cumprimento da vontade de Deus aqui na terra, em nossas vidas, da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida nos céus entre os seus santos anjos. O reino nada mais é do que o domínio de um rei. É o lugar onde ele governa, onde ele impõe a sua vontade. E no reino de Deus só há espaço para a vontade de Deus e para o governo de Deus. Não há espaço para a minha vontade, nem para a tua vontade, mas para a vontade daquele que nos chamou e que nos amou primeiro. Eu queria completar contando uma história que eu vi em um livro e fazendo uma outra comparação, para que a gente possa deixar mais claro o que significa o reino de Deus em nossa vida. Eu li em um certo livro, que o autor falava também por parábolas. Ele contou uma parábola dizendo o seguinte: de que havia um monge de que dedicou sua vida a servir a Deus. E durante 100 anos de sua vida, ele viveu em devoção, em jejuns, orações, em sacrifício, em renúncia à sua vontade, em mortificação da sua carne. E enfim morreu. Quando chegou às portas do paraíso, em que ele bateu, alguém lhe perguntou lá de dentro: Quem é? E ele disse: Sou eu, Senhor, teu servo. Lembras de mim? Como te servi com integridade, como eu mortifiquei a minha carne, como eu orava e como eu dava esmolas e como eu jejuava. E a voz lhe disse: Eu não te conheço, não tem lugar para você aqui. Mas foi lhe dada uma segunda chance. Ele viveu uma outra vida ainda com mais austeridade, com mais severidade com seu corpo, com mais dedicação, com mais renúncia, com mais orações, e por fim morreu de novo. E chegando às portas do paraíso, bateu e ouviu a mesma voz lhe perguntar: Quem é? Ele disse: Sou eu, Senhor, teu servo fulano, não lembras de mim? Não lembras como eu te servi? E a voz lhe disse a mesma coisa: Eu não te conheço, não tem lugar para você aqui. Mas ainda assim, foi lhe dada uma terceira chance. E ele viveu da mesma forma. E quando enfim morreu, pela terceira vez, ele bateu na porta e ouviu a mesma voz lhe perguntar: Quem é você? Ele disse: És tu, Senhor. E a porta se abriu. Meus irmãos, que isso é apenas uma história, uma parábola, mas que traz uma verdade em si. Ela quer dizer que, no reino de Deus, só há lugar para Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso quer dizer que a minha vida foi renunciada, de que eu morri na cruz, de que eu tomei a minha cruz, de que eu sigo a Cristo, de que Ele vive em mim, e que a sua vontade tem que ser perfeita em mim, em nós. Só há lugar para Ele, nesse reino, para a vontade dEle.
Estamos nele, cumprindo a sua vontade. Outra ilustração que eu queria fazer é que a gente tomasse como exemplo algum reino da terra, né? Quando Jesus falou essa palavra, e quando ele pregou esse reino, não havia uma república como as que conhecemos hoje. Era o reino cuja vontade do rei era soberana completamente. Então as pessoas entendiam com mais clareza. Talvez tenhamos mais dificuldade para compreender hoje. Mas imaginemos algum reino da terra que ainda existe, como por exemplo o reino da Arábia Saudita. Lá se fala árabe, a religião é muçulmana e o livro sagrado é o Corão. A mão de direção dos veículos é do lado direito, o volante é do lado direito. E faz de conta que eu resolvi morar lá em Riad, capital da Arábia. E o rei, muito generoso e feliz com a minha chegada, ele resolve adaptar o seu reino ao meu modo de vida. E de uma hora para outra ele baixa um decreto e diz: de hoje em diante nós recolheremos os veículos para colocar o volante do lado esquerdo, porque André veio morar conosco e lá no Brasil ele está acostumado a dirigir com o volante do lado esquerdo. E também vamos mudar nosso idioma, vamos falar português, porque o árabe é muito complicado e difícil para que ele compreenda e aprenda em pouco tempo. E também vamos nos converter ao Evangelho de Cristo e nosso livro sagrado será a Bíblia. Isso seria uma maravilha, mas não é assim que funcionaria. Nada mudaria naquele reino pela minha presença lá. Nenhuma concessão seria feita para mim. Porque nós podemos imaginar que no reino dos céus, no reino eterno de Deus, ele mudaria alguma coisa da sua vontade, da sua lei, para que fosse adaptado ao nosso jeito de viver. Não há espaço para a nossa maneira de ser no reino de Deus. Há espaço para Ele apenas. Precisamos viver como Ele é, nos sujeitarmos completamente a Ele, para que Sua vontade se cumpra em nós, para que Cristo em nós seja a esperança da glória. Amém.